O que parecia ser apenas mais uma pergunta tomou um rumo diferente quando um jornalista exibiu um vídeo para confrontar Renan Santos. Neste corte, você acompanha a resposta dele. Candidato, a gente vai dar uma olhada em mais um vídeo e em seguida a gente segue a nossa conversa. Estou no estrito cumprimento do meu dever como presidente da República e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi, o Congresso aprovou dia 5 de janeiro de 2027. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. E aí eu pergunto, candidato, é o senhor quem vai decidir o que é ilegal ou não ilegal a partir do Supremo? Como é que o senhor avalia hoje essa declaração? O senhor mantém? Mantenho, e está certíssimo. O senhor é que diz o que é ilegal ou não? Não, a Constituição diz. Se eu cumprir o devido processo legal, numa medida ela passou no Congresso Nacional, eu cumpri todos os ritos, não pode vir uma decisão monocrática parar o estrito cumprimento da lei. Até porque eu estaria prevaricando. O presidente da República tem que cuidar do território nacional. O presidente da República e as Forças Armadas. Eu reconheço que existe uma guerra. A gente não está... Eu não acho que existe um estado de normalidade de coisas. No Brasil não está vivendo uma normalidade. Se eu sair andando aqui no Rio de Janeiro, no meio da rua, e eu andar 2, 3 quilômetros, já vou cruzar com uma favela, eu vou cruzar com uma área que eu não posso andar. Vou cruzar com uma área que se uma pessoa pedir um Uber, ela vai tomar porrada. Vou passar numa área controlada pelo crime. Eu não reconheço que é essa normalidade. Eu espero que o STF também entenda. E para até aprofundar essa discussão, meu partido entrou com uma ação no STF tratando disso, para reconhecer o estado inconstitucional de coisas no território brasileiro, nos territórios em que estão tomados pelo crime organizado. A ação, inclusive, está nas mãos do Flávio Mas a Dino. pergunta que eu fiz foi, é o senhor quem vai... Se o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que contraria os seus interesses, uma vez eleito, o senhor vai decidir que não vai cumprir? Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal não se cumpre. Ponto. Mas ele é o guardião da Ele Constituição, não é guardião, ele está é o rompendo senhor a que Constituição. decide o que é legal? Não, ele está rompendo a Constituição. E existem precedentes. É o senhor que decide isso, então, não sou o senhor, é a própria Constituição. Então vou te dizer que é o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. Que é o exemplo que eu dei ali. Ou é um ministro que vai monocraticamente, sem passar pelo processo legislativo, definir se algo que teve um processo legislativo válido ou não. Não é errado isso. E é por isso que a gente está vivendo um estado completamente confuso de coisas, em que o STF se torna última instância para um processo legislativo, em que o legislativo cuida do orçamento. A gente está vivendo num país doente. Mas o senhor vai entrar no Supremo? O senhor está criticando agora? Dizendo... Sim, porque eu sou um democrata, Sadim. Mas o Supremo é o guardião dessa Constituição. O que garante... Depende. E se ele não cumprir a Constituição? O que garante que qualquer governante possa rotular o que é ilegal ou não? Não é rotular, existe o texto da lei. Então, vamos Constituição. Vamos repetir. O senhor está concordando? Eu cumpri. Eu citei o exemplo dado ali. Entro, olha, decreto o estado de defesa para resolver aquela situação. Igual o Michel Temer faz. Faça a mesma coisa. A GLO do Temer aqui no Rio. Passa pelo processo legislativo completo. Aí vem uma DPE, alguém entra lá no STF, a rede de sustentabilidade entra. Ai, não pode por não sei o quê. Aí vem uma decisão monocrática. Eu não vou cumprir uma decisão monocrática. Candidato, não vou cumprir. É que um democrata, mesmo discordando da decisão da Justiça, ele cumpre a decisão e recorre. Não cumprir uma decisão da Justiça é papel de um democrata ou é um ato de um democrata? Não, porque não é um ato... Estou confusa aqui. Não, porque não é um ato democrático você passar por cima do devido processo. Há, nesse instante, no Brasil, um estado inconstitucional de coisas quando o STF fica passando o tempo todo sobre a atribuição de outros poderes. E cabe ao presidente da República também não aceitar isso. E eu vou falar, teve precedente. Houve uma decisão tomada em 2016 por parte do STF, decisão monocrática contra o Renan Calheiros, que à época que ele seria afastado, o Renan Calheiros não cumpriu a decisão e o STF reviu. E foi um golpe de Estado, não foi? A questão toda é, quando você está invadindo as prerrogativas essenciais de um determinado poder, aquele poder pode sim surgir, não de maneira golpista, mas não acatando uma decisão que em si é ilegal. Lógico que eu vou discutir junto ao STF. Eu não vou cumprir imediatamente uma decisão que é ilegal. Eu não vou cumprir. É errado isso. Eu tenho que cumprir meu papel de presidente. Se eu virar presidente da República, eu estou botando a minha vida em risco, enfrentando o crime organizado, minha vida é devassada, eu tenho que vir aqui fazer sabatina com vocês, ser exposto. Eu não vou ser destruído para ser um boneco lá. Eu serei um presidente, não um boneco. E assim, minhas qualificações democráticas estão aí desde sempre. Quando eu organizei as primeiras manifestações pelo impeachment da Dilma, surgiu a turma lá da intervenção militar. Eu entrei na justiça e proibi eles de comparecerem às minhas manifestações.
Nunca quis andar com essa turma. Tenho asco da turma que é da golpe de Estado. E acho que as violações contra a democracia acontecem não só do Bolsonaro. Acontece com o Lula comprando voto no Congresso com mensalão, acontece no Petrolão, acontece de muitas maneiras. Quando um político do Centrão compra voto na base. A democracia brasileira, hoje, ela é meramente nominal em muitos termos. Ela precisa ser respeitada e o exemplo tem que se dar da parte de todos os poderes, inclusive do presidente da República. E esse é um recado para todo mundo. Eu vou respeitar a tudo, mas eu vou exigir respeito. Eu não vou lá ser um boneco. Vamos falar do Código Unificado de Imprensa, que está no plano de governo do senhor. O senhor propõe esse código para, aspas, disciplinar o setor. O que isso difere daquela tentativa no primeiro governo Lula de controlar a imprensa? O senhor pode detalhar para a gente? Eu posso detalhar, inclusive, em termos históricos nossos. A primeira manifestação nossa aconteceu quando atacaram a revista Veja. Nós sempre fomos a favor da imprensa livre e sempre seremos muito a favor da imprensa livre. O que a gente está tratando aqui, eu até tratei ontem na entrevista... Porque o PT tentou fazer no governo Lula só para e não somos nem um pouco favoráveis a nada daquilo que eles fizeram. Aqui é um ataque direto à imprensa. E como isso difere do que o PT tentou fazer? Vou dar um exemplo que está acontecendo agora que não tem nada a ver com o que o PT fez. Nesse instante, e eu estou falando muito de uso de emendas, infiltração do Centrão, quebra da institucionalidade. Hoje, páginas de fofoca espalhadas pelo Brasil que se passam por veículos de imprensa, e esse é o exemplo mais grave, que muitas vezes tem audiência maior do que a da própria Globo News. Essas páginas de fofoca recebem dinheiro público e estão recebendo dinheiro que vão desde emenda até contratos que estão na rubrica de publicidade, contratados por agência, se passando por veículos de imprensa, estão criando não apenas notícias falsas, mas influenciando o debate público ao redor do Brasil e ninguém sabe. Alguém sabe que aquilo não é um veículo de imprensa? Alguém sabe que, sei lá, o Bacabal News, uma página de fofoca local, que é apenas um cara fazendo fofoca, recebe eventualmente 20 mil reais por mês de um prefeito? E que aquilo não tem transparência? Aconteceu isso com a famosa agência Mind, agora durante o governo Lula. Esse tipo de coisa, imprensa é imprensa. Imprensa tem checagem, imprensa tem redação. Um site que se passa por imprensa, não. E receber dinheiro público na casa dos muitos milhões, como está acontecendo no Brasil... Mas esse código não pode ser usado contra o jornalismo sério? Não, porque nunca houve em todo o nosso histórico como movimento político e com o nosso partido, nenhum tipo de objeção com relação a isso. Mas aí vamos supor que o senhor não faça o controle nem censura da imprensa uma vez eleito. Em algum momento o senhor vai sair da presidência da República se o senhor for eleito. Quando o senhor faz uma lei e cria um código de imprensa, o senhor basicamente está dando uma licença para qualquer governante, inclusive o senhor próprio, mudar de ideia e resolver censurar. Porque, no fim das contas, quem está dizendo se o jornalista é sério ou não é o presidente da República. Não é sobre isso. Não porque não é um decreto do presidente da República, não porque é uma discussão que tem que ter no parlamento, e eu acho que boa parte do jornalismo é favorável a isso. Na verdade, isso aqui me veio como reclamação de jornalistas ao redor do Brasil. Quando você roda o interior do Brasil, o jornalista sério, ele está quebrando e a página de fofoca comprada pelo prefeito está bombando. Então você está deixando de ter cobrança sobre políticos, porque não existe nas pequenas e médias cidades praticamente nenhum veículo jornalístico. O senhor já ouviu as entidades de representação do jornalismo brasileiro? O senhor já conversou com esses representantes para saber a posição do jornalismo profissional em relação a isso? Não estive em nenhuma reunião com a Abrage, que precisa vir a público todas as vezes para atacar a gente, não por motivos verdadeiros, mas eventualmente um apoio a um outro site aqui ou ali. Eu não fiz isso. E não preciso fazer isso para detectar que há um problema no Brasil. Até porque se eles tivessem detectado esse problema antes, eles estariam tratando. E às vezes eles estão muito mais preocupados com problemas setoriais dele do que um problema nacional que envolve a democracia brasileira. Não haver imprensa e haver um monte de lacaio com página de Instagram comprada, recebendo dezenas de milhões de dinheiro público, isso é um ataque à democracia. E o fato dessas associações não estarem se preocupando com isso, me preocupa. De verdade. Isso aqui eu estou falando de assim como a compra de voto, porque falar novamente em democracia nos interiores do Brasil é falar disso em termos meramente nominais, é como se fosse um teatro, é como falar da imprensa local. A compra de voto e a página comprada. Alguém está ligando para isso? Alguém fez um manifesto sobre isso? Eu gostaria de ter visto, porque eu apoiaria ser o primeiro a subscrever. Agora, ninguém está tratando desse problema que é gigantesco. Gigantesco. Um dos maiores problemas da democracia brasileira. Páginas de fofoca comprado por político com dinheiro público, com dinheiro de emenda, virou regra no Brasil. E não é que é 1000 páginas, são dezenas de milhares de páginas. Cada cidade que você vai tem umas 20, 30. Ninguém está... Se essas associações se preocuparem com isso, me chamam agora, se reúnem comigo, subscrevam. Agora, eu lamento que nunca estão a fim de tratar desses problemas. São problemas essenciais que a gente está tratando.